Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para mais uma lição, a lição 10 deste nosso trimestre sobre o grande conflito, e hoje vamos entrar num assunto que também não é menos importante, que é sobre o espiritualismo ou o espiritismo, não é? O termo espiritualismo é verdade que não é muito usado noutros meios fora dos meios anglófonos, é nos meios anglófonos que este termo é mais usado, daí ele aparecer aqui na lição, porque isto é a tradução do termo em inglês, mas por vezes há quem interprete como o espiritismo sendo uma coisa, o espiritualismo sendo outra, embora nós saibamos que a fonte é a mesma. Mas o espiritualismo, eu pelo menos na minha mente defino mais como uma versão mais soft, entre aspas, do espiritismo, ok? Mas o tema, o conteúdo da lição desta semana é mesmo sobre o espiritismo e uma das ideias principais do espiritismo. Mais uma vez conto com a colaboração do irmão José Eloy, que eu agradeço muito. Obrigado, irmão. Agradeço também a todos aqueles que me têm dado mensagens, enviado mensagens e feito comentários sobre estas nossas lições. Agradeço, queridos irmãos, que estáis aí, que nos acompanham regularmente ou não, pouco importa, mas aqueles que nos acompanham, portanto, agradeço pela vossa participação e acreditem que, como eu já disse, volto a dizer, daqui do nosso lado queremos expor da melhor forma possível para que todos nós possamos nos unir em torno destas verdades fundamentais da Palavra de Deus. E sabem, queridos irmãos, é na medida em que estamos unidos em torno da mesma verdade que essa união entre nós é mesmo uma união genuína. A nossa união tem que ser na plataforma da verdade. Isso. E se estivermos todos unidos nessa plataforma da verdade, então aí sim a nossa união será genuína, será real e não fictícia, ok? Genuíno, é isso mesmo. Genuína mesmo. Ok, irmão Eloy, vou-lhe pedir então, por favor, que possa iniciar com uma oração para que o Espírito de Deus seja o nosso verdadeiro mestre e professor. Pai querido, uma vez mais aqui estamos para comentar a Tua Palavra, a lição da Escola Sabatina, e te suplicamos que o Teu Espírito esteja connosco, Senhor. Amém, Senhor. Que possa estar com o pastor Paulo Cordeiro e comigo, e que possa estar com todos aqueles que irão ouvir esta mensagem, Senhor, esta lição. Que o Teu Espírito Santo possa colocar em todos nós o desejo de nos prepararmos para a Tua vinda, para a vida na nova terra, que Tu nos dês forças para fazer o trabalho de divulgar a verdade àqueles que não a conhecem. Amém, Senhor. E que nós possamos estar prontos para o alto clamor e chuva serôdia que em breve irá acontecer, Senhor. Te pedimos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Amém, Senhor. Muito bem. Este tema do espiritualismo é um dos mais poderosos enganos satânicos. Sabe, irmãos, eu por vezes quando penso no arsenal de guerra que Satanás usa, e não se esqueçam nunca, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que definiu Satanás como sendo o quê? Mentiroso e pai da mentira. Está em João 8,44. Mas Satanás usa muitas mentiras, muitas mesmo. Mas esta mentira que nós iremos aqui expor, daí o título da lição 10 desta semana, o espiritualismo é exposto, esta mentira é uma das mentiras mais poderosas que o inimigo tem usado ao longo dos séculos da história da humanidade. É uma mentira tremenda, porque tem a ver com a cessação da existência da vida. Ora, quando nós fomos criados pelo Criador, Deus como que implantou em nós o desejo de vivermos sempre. Há um texto na versão de Almeida Revista e Atualizada, que é o texto de Eclesiastes no capítulo 3 e no versículo 11, e eu já agora veio-me à mente este texto e eu gostaria de partilhar com os irmãos, que diz o seguinte, portanto, Eclesiastes no capítulo 3 e no versículo 11, é só nesta versão que está escrito desta forma, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Isso. Pôs a eternidade no coração do homem. Sabem porque é que Deus colocou a eternidade no coração do homem? Para que nós possamos ansiar a vida eterna. Ora, nessa busca pela vida eterna, só nos sentiremos plenamente satisfeitos, plenamente saciados, quando encontramos a fonte da vida eterna, que é Jesus Cristo. Ok? Então, Deus criou o desejo para que quê? Para que quando o desejo seja efetivamente satisfeito ou saciado, nós possamos
perceber, ups, era isto que eu precisava, era isto que eu tinha necessidade, ok? E Jesus Cristo vem exatamente preencher essa profunda necessidade existencial. Isso mesmo. Agora, o inimigo tem, como eu dizia, um grande arsenal de mentiras. Eu às vezes até penso, e já pensei muitas vezes, até parece que é uma luta desigual, porque Deus não tem assim uma palete tão grande de armas, aparentemente, atenção. O diabo é que tem uma grande palete de mentiras, mas eu também já cheguei a esta conclusão. Bom, é verdade que Deus pode não ter uma grande palete de armas, mas as que tem são mais do que suficientes para arruinar com todo o arsenal de guerra do inimigo. E a verdade bíblica, irmãos, a verdade bíblica é a grande verdade que destrói todas essas mentiras do inimigo, mas todas sem exceção. Não fica uma de pé. Então, vamos lá mergulhar neste assunto. Nós já o expusemos em detalhe, aliás, foi as primeiras lições que eu fiz com o irmão José Eloy. Se forem, portanto, aqui no canal do YouTube, meu canal do YouTube, forem ao separador Playlists, vejam lá o quarto trimestre de 2022, foi todo um trimestre a falar sobre este assunto que hoje iremos resumir aqui sobre esta lição. Ok, o espiritualismo é exposto, vamos ver quais são as consequências mortais do espiritualismo, vamos ver qual é o conceito de morte, quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento, é o assunto das lições de segunda e terça-feira. Depois, o espiritualismo nos últimos dias, são os dias em que estamos a viver hoje, parte 1 e parte 2, e depois alguns comentários na lição de sexta-feira. Irmão, dou-lhe agora a palavra e faça agora o seu resumo, a sua apresentação, inicie a análise como queira. Olhem, antes de começarmos a análise deste tema, eu esqueci-me de dizer, passou-me na lição da semana passada, que havia um erro no nosso trimensário, e eu quero falar nele porque alguns irmãos podem ter ficado confusos, baralhados, e convém que não fiquem confusos, mas que tenham realmente a ideia correta e saibam que realmente é um erro que aparece aqui no nosso trimensário e que não é assim. Na lição do dia 29 de maio, quarta-feira, na linha 5 e 6 da nota da segunda pergunta, na linha 5 e 6 da nota da segunda pergunta do dia 29 de maio, está aqui um erro. Então, na quinta linha diz assim: tem êxito através da atividade da besta da terra. Apocalipse 13:4. E a seguir continua e diz: uma comparação com Daniel 7 mostra que esta besta da terra é o mesmo que a ponta pequena, que cuidará em mudar os tempos e a lei, e que exerce a autoridade durante 1260 dias proféticos, quer dizer, durante 1260 anos. Portanto, aqui o erro é muito simples. Em vez de dizer terra, na linha 5 e 6, é mar. Portanto, não sei como é que surgiu aqui este erro, mas o texto correto seria: tem êxito através da atividade da besta do mar. Uma comparação com Daniel 7 mostra que esta besta do mar é o mesmo que a ponta pequena, que cuidará em mudar os tempos e a lei. Portanto, Olha, na linha 5 e na linha 6... Tinha-me passado desapercebido este erro, mas... Eu era para ter falado na lição, mas acabei por passar, os nossos raciocínios foram avançando e eu esqueci-me, portanto eu quis deixar isto, porque alguns irmãos podem ter ficado confusos, mas não fiquem. Portanto, isto refere-se à besta do mar, tanto na linha 5 como na linha 6, não à besta da terra. Besta da terra, está certo. A besta da terra é os Estados Unidos da América, não é? Muito bem. Então a besta do mar é que é o papado. Pronto, era só para corrigir isto. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Ok, então sobre a lição desta semana... Sobre a lição desta semana, o que é que nós podemos aprender? Esta lição é muito rica. Nós temos aqui muita informação com base na Bíblia e também no Espírito de Profecia, claro. Tal como o irmão disse, é uma mentira, é um engano, é um erro muito antigo, este de que existe consciência após a morte. E nós sabemos pela Bíblia, nós os cristãos sabemos pela Bíblia, que essa foi a primeira mentira dita a Eva, não é? E depois continuou por aí afora, não é? Até aos nossos dias. Certamente não morrereis. Quando Deus tinha dito, quando comessem do fruto, morreriam. E o diabo disse: certamente não morrereis. Então ele tem desenvolvido, ele tem trabalhado, ele tem aperfeiçoado esse raciocínio, essa filosofia, essa ideia, e hoje é uma obra-prima do engano do inimigo, não é? E continuará, essa obra-prima, portanto, continuará em aperfeiçoamento até ao final do tempo da graça, e até depois do final do tempo da graça ele vai continuar a enganar a humanidade até Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu.
de modo que esta ideia foi originada na mente de Lúcifer. Lúcifer era Lúcifer, agora já não é. Eu digo Lúcifer para que os irmãos compreendam que é o tal querubim caído que foi expulso do céu. Portanto, é uma ideia originada por esse ser, portanto, nos seus raciocínios com Adão e Eva. É claro, chegou o século XIX e Deus entendeu que esta verdade, esta mentira deveria ser, portanto, denunciada, e Deus entendeu que a verdade sobre o que acontece após a morte deveria ser pregada no mundo inteiro. Então Deus volta novamente a dar essa tarefa, mais uma tarefa que Deus entregou ao povo adventista, é uma tarefa que Deus entregou à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde aí, outras igrejas também têm ensinado a mesma coisa, mas a Igreja Adventista tem tido esta responsabilidade de ensinar, de educar o mundo inteiro acerca desta verdade, e começou no século XIX também. Nós sabemos que isto é muito importante, é um erro muito sério, e é algo extremamente importante nós compreendermos isto como cristãos. Porquê? Porque esta vai ser uma das mentiras que Satanás irá utilizar nestes últimos tempos para enganar o mundo inteiro. Não só os não cristãos, como os cristãos. Isso é que é mais grave, os cristãos vão ser enganados. Então, têm estado, aliás, a ser enganados desde algum tempo depois da morte dos apóstolos, não é? Este ensino penetrou dentro da igreja cristã, através da filosofia grega, porque o inimigo fez com que a filosofia grega se intrometesse dentro do cristianismo, fez com que o paganismo se introduzisse dentro do cristianismo, e uma das ideias erradas que entraram dentro do cristianismo e vieram para ficar, e ficou, ainda hoje existe, está no catolicismo, está no protestantismo, está em muitas igrejas cristãs. Essa foi uma ideia que veio e ficou. Infelizmente, não foi fácil, até meados do século XIX, denunciar ou expor esta falsidade ou esta mentira. Então, nós temos aqui esta ideia pregada pela Igreja Adventista desde meados do século XIX, e o que nós temos, a informação bíblica é tão rica, que é isso que nós vamos agora ver. E agora, tenham em mente o seguinte: isto está na base, está no fundamento de, não só do falso cristianismo que nós temos hoje, está no fundamento das religiões orientais, está também no fundamento, também em parte, da psicoterapia, está, portanto, no fundamento do espiritismo ou do espiritualismo, está no fundamento do esoterismo e do ocultismo, está no fundamento da teosofia, que é um ramo do ocultismo, está também, é um fundamento das sociedades secretas também, é um fundamento também do panteísmo também, não é? Que diz que Deus que não é um ser pessoal e que habita na folha, na flor e na erva, etc. Portanto, esta ideia da consciência após a morte e de que a vida continua após a morte, logo imediatamente após a morte, e que as pessoas do lado de lá que estão a ver-nos e podem comunicar connosco e que nós podemos comunicar com eles, etc. Portanto, isto é algo que afetou não só o cristianismo como o mundo inteiro, desde Adão e Eva. E o que é mais trágico, eu volto a dizer, chegou a contaminar o próprio judaísmo, não é? Portanto, antes de contaminar o cristianismo, contaminou o judaísmo, porque nós sabemos que, porque Cristo sabia que entre o povo judeu existia esta ideia, Jesus compôs a parábola do rico e do Lázaro, não é? Pronto. E isso, Jesus sabia as ideias que existiam na época, que vieram também do paganismo à sua volta, e que vieram das nações onde eles estiveram como escravos, não é? Portanto, então, eles trouxeram essa ideia da consciência após a morte. Jesus compôs a tal parábola do rico e do Lázaro para ensinar então essa lição de que após a morte não há possibilidade de alterarmos o nosso destino, não há possibilidade de mudarmos a nossa posição diante de Deus. Quem está salvo, quem não está, não está. Então, vamos então mergulhar um pouco nisto, porque nós temos que ter uma base bíblica muito grande. Porquê? Porque nos tempos que estão à nossa frente, o espiritualismo vai aumentar, vai se intensificar. Isso. E os enganos vão ser tais que, se nós não estivermos atentos para aquilo que a Bíblia diz, nós vamos ser enganados. Nós cristãos, nós os que ainda não foram enganados, aqueles que ainda conhecem a verdade e que defendem a verdade e que ensinam a verdade, esses irão ser enganados. Não é? Se não estiverem bem fundamentados
daquilo que a Bíblia diz. E vão ser enganados porquê? Porque aquilo que está para acontecer no mundo, e que já começou a acontecer há décadas atrás, mas como eu disse, vai se intensificar à medida que nos aproximamos do fim do tempo da graça e da segunda vinda de Cristo, o que está para acontecer são maravilhas, sinais, milagres de tal ordem que as pessoas, mesmo os crentes, quando testemunharem, quando contemplarem, quando virem, quando ouvirem todas essas coisas, eles vão começar a duvidar daquilo que está escrito, porque os sentidos vão-lhes dizer que realmente parece-me que é verdade. Então temos que estar muito conhecedores da Bíblia para não sermos enganados quando isso acontecer connosco, porque está escrito que até os adventistas do sétimo dia vão ser tentados com aparições, supostamente de almas ou espíritos dos mortos, falando com eles, dizendo que, por exemplo, não é o sábado o dia que se deve guardar, que é o domingo, Jesus alterou, de sábado para o domingo, etc, etc. Que todos estão lá no céu, que estão muito felizes e contentes, que louvam a Deus, todos serão salvos. Pronto. Há uma série de doutrinas que vão ter muita força nos dias que estão à nossa frente e nós temos que estar muito, temos que estar muito atentos e muito bem fundamentados na Bíblia. Então, vamos lá. Será que a Bíblia diz-nos que a comunicação com os mortos é proibida? Supostamente com os mortos, nós sabemos pela Bíblia que não são os mortos, são anjos caídos que foram expulsos do céu, que fazem estas aparições e que se fazem passar pelos espíritos dos mortos. O que é que a Bíblia diz sobre isto? Não é? Então, a lição do domingo tem muito a ensinar-nos sobre isto. O primeiro texto que eu vos quero chamar a atenção, para nós lermos com muita atenção e até para partilharmos com outras pessoas também, não é? O primeiro pensamento que nós temos com o qual nós temos que ficar da lição de domingo é: Deus proibiu o contacto com supostos espíritos de mortos. Portanto, é algo que Deus proibiu nos tempos do Antigo Testamento, quando os profetas ainda existiam entre nós, quando Moisés ainda estava vivo entre o povo do Senhor. Portanto, Deus proibiu o contacto com os supostos espíritos dos mortos. Então, onde é que isso está escrito? O primeiro texto que a lição nos fala, e que eu acho realmente muito importante, é Levítico, no capítulo 11, Levítico, capítulo 19, perdão. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Eu não sei se o irmão tem a sua Bíblia aberta, se poderia. Tenho, sim. Aqui, por favor. Aliás, há aqui até uma sequência muito interessante. Eu iria tentar dar essa sequência. Que é o seguinte, portanto, em Levítico 19, 31, portanto, aqui fala-nos apenas na lição de Levítico 20, 27, e já lá iremos a esse texto. Mas antes do Levítico 20, 27, há os textos de Levítico 19, 31 e depois de 26. É isso, por isso eu ia começar com o 19, 31. E o 19, 31 diz assim: É uma sequência muito boa esta. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui é claramente o Senhor a dizer para eles não se imiscuírem. Deus diz não. Exatamente. Não vos voltareis para os necromantes. Queria chamar a vossa atenção por um pormenor muito interessante. É que no original o que está lá é: não vos voltareis para quem tem um espírito familiar. E que a nossa Bíblia, algumas Bíblias traduzem para necromantes. Porquê? Porque o necromante é uma pessoa que se comunica com os mortos. O necromante é uma pessoa que se comunica com os mortos, não, com os supostos espíritos dos mortos. Pronto. Mas no original é: não vos voltareis para quem tem espírito familiar. Porquê é que se chamava espírito familiar naqueles tempos? Porque normalmente era alguém que supostamente tinha contacto com um familiar morto. Isso. E por isso já se chamava um espírito familiar. Pronto, então não vos voltareis para quem tem espírito familiar. E o nome técnico dado a isto, portanto, é necromante. E é óbvio que as pessoas, por exemplo, que ainda hoje vão às sessões espíritas, quando elas querem supostamente falar com um familiar, é isso mesmo, com uma pessoa morta é com um familiar, não é? Eles Exatamente, vão lá isso mesmo. falar com uma pessoa que não lhes diz nada, não é? Portanto, é com alguém de família, não é? Ou pai, ou mãe, ou
ou marido, ou esposa, ou filho, não é? Sobretudo filhos, não é? Exatamente. Agora, passam-se mais uns anos e Deus volta a dar a mesma proibição. A mesma proibição nós vamos encontrá-la onde? Em Deuteronômio, no capítulo 18. Mas já agora, irmão, antes de irmos a Deuteronômio 18, aquela sequência que eu tinha... Eu iria, está bem, o irmão deve ter outra sequência na sua mente, eu tenho outra. A sequência que eu iria dar era, aqui é a proibição, e esse texto eu iria dar como punição. Sim. Porque primeiro vem a proibição, ou seja, a Bíblia mostra que Deus não quer. E depois esses textos que eu iria ver é o que é que Deus faz com as pessoas que fazem isso. Exatamente. Mas pronto, é nessa direção que eu irei. Pode seguir então esse raciocínio. Então, em Levítico 19:31, portanto, a proibição é de não procurarem, portanto, as pessoas que são necromantes ou adivinhos. Não diz as consequências. Não diz as consequências. No capítulo 20 e no versículo 6 diz: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Ora bem, primeiro é feita uma advertência. Agora, para além da advertência, é dada também a possibilidade da punição, caso façam isso. Eu eliminarei essa pessoa, diz Deus. Exatamente. E depois, no mesmo capítulo 20, mas no versículo 27, diz assim: o homem ou mulher que sejam necromantes, ou seja, isto já passa para um outro nível. Ou seja, não é apenas a pessoa que vai contactar um necromante, é a pessoa que deseja ser necromante. Ou seja, deseja estar, portanto, investido nessa função. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, ou seja, era a pena capital, a pena para estas pessoas. Serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. A Bíblia apresenta a pena de morte para alguns pecados graves e este era um deles. Portanto, este pecado de alguém se tornar feiticeiro ou necromante era um pecado passível de ser punido com a pena de morte, ok? Portanto, e neste caso, era aqueles que diziam que tinham contacto com o espírito familiar e que estavam ali para servir outras pessoas que quisessem consultar o espírito familiar. Portanto, é alguém que pratica e que está disponível para outros consultarem. Exatamente. Okay? E isto é muito grave porque está a induzir a pessoa num grande engano, não é? Sim. E além disso, pior ainda, é que estas pessoas, portanto, estão em contacto direto com Satanás. Não é? Com os anjos caídos, com os demónios. Anjos caídos, logo, portanto, se dizem crentes e depois estão associados com os demónios, quer dizer, isto é alta traição. E alta traição paga-se caro. E entre o povo de Deus era totalmente inadmissível. Porquê que era inadmissível? Porque o povo de Deus conhece a verdade. Exatamente. O povo de Deus conhece a verdade. E haver alguém entre o povo de Deus que pratique isto ou que faça isto era totalmente inadmissível para Deus, além de estar a contaminar o povo. É como um soldado, por exemplo, que está recrutado num determinado exército, não é? E depois passa a informação ou está ao serviço do exército inimigo, não é? Que era suposto combater. Portanto, isto é alta traição. Portanto, toda a pessoa que dentro do povo de Deus, digamos, estivesse alistado, na aparência está alistado no exército do Senhor, mas depois trabalha para o exército de Satanás, repito, isto é alta traição, irmãos. Isso mesmo. Portanto, a alta traição, ainda hoje, a alta traição paga-se, e muitas vezes paga-se com a pena de morte. Ok? O meu sogro fez serviço militar em Angola e uma vez diz que lá dentro da companhia dele se descobriu um indivíduo que andava a passar, portanto, informação para o outro lado. E o que é que aconteceu? Pegaram nesse indivíduo, puseram-lhe umas algemas atrás das costas e ele foi de helicóptero e foram-no lançar no mar. Portanto, é isto que se faz num exército. Portanto, não se admite alta traição. E, portanto, as pessoas que... E quem faz esta função, portanto, está a trabalhar para o inimigo. Está a trabalhar para o inimigo. Portanto, e repito, a alta traição paga-se com a morte. Ok? Daí que aqui seja claro, o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos. Serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Agora, em Deuteronômio 18, e agora o irmão pode ler esse texto, temos aqui uma descrição mais detalhada do que é que não deveriam fazer. Que no fundo, isto vai dar tudo ao mesmo, mas em Deuteronômio no capítulo 18... Sim, mas só para vermos que Deus não se limita a fazer estas proibições apenas no único livro da Bíblia. Portanto, Deus faz estas proibições, anos mais tarde Deus torna a repetir estas mesmas ideias, não é? Quando eles estavam prestes, já mais perto da entrada... Eu acho que seria interessante, irmão, ler não apenas o versículo 11, mas os versículos 9 a 14 de Deuteronômio 18.
Sim, exatamente, é isso. É o 9, 10, para mim é o 9, 10, 11 e 12. Como nós não temos muito tempo para ler tudo, porque a lição é muito vasta, nós temos que nos cingir àquilo que realmente é mais. Porque não podemos estar a analisar tudo, não é? O tempo passa tão rápido, tão rapidamente. E eu só queria Então, chamar a atenção que o pecado o da versículo 9 necromancia é tão grave quanto, por exemplo, o pecado da feitiçaria, da feitiçaria ou de do fazer passar leão. pelo fogo o filho e a filha, que é algo Pois que é, pois até nos é, pois é. horripila, não é? Mas é igual. Mas Agora, leia, no irmão, o versículo versículo 9, 11. Deus começa por dizer que não aprenderás a fazer conforme as abominações dos povos à tua volta, não é? Certo? Aqueles povos onde eles iriam possuir as terras daqueles povos. Nós sabemos que era a terra de Canaã. Pronto, e havia muitos hábitos e costumes que estavam errados aos olhos de Deus e Deus não queria que eles aprendessem. Então, aqui temos, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Versículo 9. 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. E agora atenção ao 11. O 11 diz, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. É muito interessante este versículo 11, portanto, não só porque Deus está a repetir a proibição que nós já tínhamos visto em Levítico, mas Jesus aqui, portanto, nestas informações que dá a Moisés para Moisés transmitir ao povo, ele está a falar aqui no que respeita aos mortos, ou aos supostos espíritos mortos, Deus está a proibir aqui dois tipos de pessoas. Em primeiro lugar, o versículo 11 diz, não, nem necromante, e depois no final do versículo 11 diz, nem quem consulte os mortos. O que é que isto quer dizer? Nem aquele que pratica essa arte de se contatar com os espíritos, supostos espíritos dos mortos, para dar informações àquele que vem consultar o tal espírito, não é? Nem Deus quer que hajam pessoas que estejam interessadas em ir a alguém que supostamente tem o espírito do morto para saber as informações do morto, não é? Então, são aqui duas pessoas diferentes que Deus proíbe, nem o necromante, nem quem consulta os mortos. Portanto, o necromante é aquele que pratica, que está disponível, tem o seu consultório, digamos assim, não é? Está à disposição para pessoas que venham consultar para saber o que é que os mortos têm para dizer, e depois há aquela pessoa que procura, aquele que pratica que tem essa profissão, digamos assim, não é? Então, esses dois tipos de pessoas Deus não quer. Então, Deus proíbe. Ou seja, não pode haver nenhum cristão que esteja interessado em comunicar-se com os mortos, nem pode haver nenhum cristão que faça disso nem profissão, nem que faça disso um hobby. Não pode haver. Não pode haver. Portanto, vemos aqui que Deus é bem claro sobre isto. E depois, ligado a isto tudo, estão os mágicos, estão os encantadores, estão os agoureiros, estão os feiticeiros, estão os adivinhadores, estão os prognosticadores. Tudo isto anda à volta. Tudo isto anda à volta do quê? Do contacto com os demónios. Exatamente. Os demónios é que dão toda a informação a este tipo de pessoas que nós vemos mencionado no versículo 10 e no versículo Muito 11. bem. São eles, são os demónios. Mas como estamos a falar aqui particularmente da questão de contatar os mortos, portanto, esta é a análise. O que nós temos que aprender é isto aqui do... E já agora, só aqui um esclarecimento adicional. Tudo isto que o irmão Eloy acabou de dizer, referindo-se ao texto bíblico de Deuteronômio 18, não pensem, irmãos, que isto é apenas uma realidade do passado, dos tempos bíblicos. Isto é uma realidade hoje, nos nossos dias. Infelizmente. Hoje, nos nossos dias. Isto não mudou nada, portanto, não há nada de novo debaixo do sol, como a Bíblia diz em Eclesiastes 1, 11. Portanto, estas realidades continuam a existir hoje. Há muitas pessoas, por exemplo, empresários, políticos, etc., que vão consultar estes indivíduos. Nós nem imaginamos. Nem imaginamos, é isso mesmo. É. Nós nem imaginamos. Consultam feiticeiros, necromantes, bruxos, e enfim, há nomes mais pomposos do que outros, não é? Mas, ou seja, o que é que acontece quando há uma consulta dessas? Espíritos de demónios é que dizem a essas pessoas como é que eles devem conduzir a política, os negócios, etc. Olha, eu vou-vos dar um exemplo. Muito poucas pessoas sabem disto. Churchill, um homem muito famoso na história da Segunda Guerra Mundial, não é? Churchill, ele consultava os videntes, ele consultava os médiuns para saber o que é que ele devia de fazer, portanto, como a tática, portanto, no meio da guerra, e quais os melhores dias para atacar, etc. Os sítios onde atacar. Portanto, ele recebia informações destes anjos caídos, não é? Destas entidades caídas que são demónios. Portanto, e tal como Churchill, uma pessoa extremamente famosa, que toda a gente gosta na história, uma pessoa
portanto, importantíssima na história da Europa. Existem muitas outras pessoas, presidentes, homens de Estado, governantes, que estão praticando estas coisas. Praticando, isto é, consultam este tipo de pessoas. Coisa essa que é proibida, portanto, exatamente no final do verso 11 de Deuteronômio 18, não é? Então, os irmãos não fazem ideia. Eu, de vez em quando, recebo notícias que vêm de várias fontes de realidades que não vêm nos jornais, não vêm nas notícias normais, não vêm na televisão, não vêm nos jornais. São coisas que estão ocultas, são coisas que não são divulgadas, compreendem? Mas há meios através dos quais nós podemos saber aquilo que se está a passar. Então, há personalidades importantes do mundo político, de nações do mundo inteiro, inclusivamente na Europa, em que as pessoas que governam esses países estão envolvidos nisto. Portanto, por isso é que eu digo que esta crença da consciência na morte é um estratagema que o inimigo utilizou sempre, está a utilizar neste momento para conduzir os acontecimentos mundiais para a tomada de decisões e irá usar esta crença nas atuações que o querubim caído vai fazer nas décadas que estão à nossa frente, nos anos que estão à nossa frente. Ele vai utilizar essa crença para incutir ideias contrárias à vontade de Deus, os governantes das nações, para tomarem decisões e para fazerem leis contra o povo de Deus. É isso mesmo. Pronto. Então, eles estão a ser controlados. Era escusado isto acontecer. Porquê? Se eles lessem a Bíblia, se eles estudassem a Bíblia, eles não seriam enganados e não seriam marionetes, não seriam influenciados a este ponto nas decisões que tomam, não é? Então, e por isso é que é importante nós compreendermos isto. Claro. Porque, e não só, a gente pode dizer assim, pois, mas coitados, eles não leem a Bíblia, eles não sabem e tal. Então, e os cristãos? Que são milhões e milhões de cristãos, tanto no catolicismo como no protestantismo, que acreditam na consciência após a morte. Ou que vão para o inferno, ou que vão para o purgatório, ou que vão para o céu. E que de lá eles veem tudo o que se passa aqui, que nós até podemos comunicar com eles. Esta crença que o inimigo conseguiu introduzir dentro da raça humana, dentro do cristianismo, vai ter graves consequências. Gravíssimas consequências. Aliás, já está a ter, mas ainda vão ser maiores daqui para Já está a ter. E nós, se ainda houver tempo, nós iremos então ver isso. Depois temos o quê? Que texto é que nós temos mais que mostra que realmente Deus não está de acordo com isso? Olha, por exemplo, Deus ficou muito triste com Saúl por ele ter feito uma coisa destas. Então, em 1 de Crónicas, no capítulo 10, no versículo 13 e 14, nós sabemos muito, muito bem que, já agora, vamos lá então, em 1 de Samuel, em 1 de Crónicas, no capítulo 10, e vamos então ler aqui o versículo 13 que diz: Assim morreu Saúl por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromanta. Então, aqui diz que Saúl morreu por causa daquilo que fez, contrariamente à vontade de Deus. Incluído nisso foi porque interrogou e consultou uma necromante. A Bíblia diz que Deus não ficou satisfeito com isso, Deus não gostou, Deus teve que puni-lo. E ele diz no versículo 14, e não ao Senhor, ou seja, não consultou ao Senhor, consultou a necromante, que por isso o matou. Então, aqui no versículo 14 diz que Deus o matou. Isso. Ele consultou uma necromante. Ou seja, este é um caso prático da concretização de Levítico 20:27, não é? Da punição. Da punição. Não foi apedrejado, era um rei, não havia ninguém que fizesse isso ao rei, todos tinham medo do rei, o rei é que mandava, mas pronto, Deus encarregou-se de fazer com que ele fechasse os olhos e deixasse de governar. Agora, novamente aqui, no final do versículo 13, a palavra que é traduzida aqui nas nossas Bíblias, em algumas Bíblias como necromante, é porque consultou alguém que tinha um espírito familiar. E aqui tem outra versão que diz porque buscou a adivinhadora para a consultar e não buscou ao Senhor. Exatamente, pronto, exatamente. Adivinhadora ou necromante era alguém que tinha um espírito de um morto a falar com essa pessoa, não é o espírito morto. Portanto, eu digo assim para facilitar, mas é um suposto espírito morto. Nós sabemos que não é um demónio caído, é um anjo caído que faz essas coisas. Então, a Bíblia diz
Deus não ficou satisfeito com ele porque interrogou alguém que tinha um espírito familiar morto, que tinha morrido. E hoje fala-se muito, irmão, deixe-me aqui introduzir este conceito, hoje fala-se muito na agenda, a agenda que o partido A, B ou C tem, a agenda que o governo tem, a agenda que determinada empresa tem, enfim, fala-se muito da agenda, que é, digamos, o conjunto de objetivos, de propósitos que alguém se propõe a atingir. Pois bem, há uma agenda do lado das forças demoníacas. E essa agenda é subverter o governo de Deus e destruir o povo de Deus na Terra. Essa é a agenda. Muito bem resumido, é isso mesmo. É a agenda principal. E, portanto, a nossa agenda, como cristãos, deve ser contrariar a agenda das forças do mal. Ou melhor, sim, é isso, mas qual é a forma mais eficaz de conseguirmos esse objetivo? É seguirmos a agenda de Deus, porque ao seguirmos a agenda de Deus, a agenda do inimigo é completamente revirada do avesso. Isso mesmo, exatamente. Exatamente. Agora, portanto, é interessante como as palavras do versículo 14 são muito interessantes porque diz, não consultou o Senhor. Não consultou o Senhor. Então, mas agora eu pergunto, então se era de facto Samuel que ali estava a falar com o rei Saúl, se era de facto Samuel, os profetas falam sempre da parte de Deus. Claro. Então, afinal, a Bíblia diz que não consultou o Senhor. Pois não. Ele pensou que consultou o Senhor através de Samuel, afinal, não foi o Senhor que falou com ele. O irmão fez muito bem em dar ênfase sobre este texto de 1 Crónicas 10:14, porque ele deita por terra o argumento que alguns utilizam de que foi efetivamente o profeta Samuel que apareceu a Saúl. Não foi. Não foi. Consultou o Senhor, diz a Bíblia. Isso. Ora, se fosse o verdadeiro Samuel, ele estava a consultar o Senhor. Estava a consultar o Senhor. Exatamente. Pronto. Agora, porquê é que Deus não quer que nós façamos isto? Nós já o dissemos. Agora, temos alguma prova bíblica? Temos. Vamos lá então examinar. Então, nós temos o texto de Números, capítulo 25, 1-3. Vamos ler com muita atenção. É muito importante que nós, como adventistas e outros cristãos que possam estar a ouvir, é muito importante a análise destes textos. Então, o Levítico 19, o irmão, se estiver aí, poderia, por favor, ler. Então, por que razão é que Deus não quer que nós façamos isto? Ok? Levítico 19, versículo 31. Esse texto já lemos, irmão. Sim. Levítico 19, 31. Perdão. É números 25, versículos 1-3. Peço ok. Portanto, Números 25, 1-3. Números 25, versículos 1-3. Ok, diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas, e convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Muito bem. Até aqui o texto parece fácil. Claro, Deus é o verdadeiro, é Jeová, é o Deus de Israel, não há outros deuses, não é? Portanto, só há um Deus, então por isso é que Deus não quer que o seu povo não queria que ele fizesse isto no passado. Hoje já não existe aparentemente este tipo de coisas, não é? Já não existe esta tentação deste tipo de deuses assim, pronto. Então Deus, portanto, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel porque juntou-se a Baal-Peor, não é? O Deus Baal, inclinou-se aos deuses, não é? Menciona aqui os deuses 2 vezes no versículo 2, mas porquê é que Deus não queria isto? Era só pelo facto de eles estarem a servir outros deuses que não Deus? Não, era isso também, mas há aqui uma coisa mais sinistra por trás disto. Então é isto que nós temos que entender. Então, se nós abrirmos agora a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 32 e no versículo 16, vamos encontrar esta mesma ideia, porque é que Deus não quer que o seu povo sirva a outros deuses. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16, se o irmão tiver aí a Bíblia. Diz assim: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Exatamente. Com deuses estranhos. Com deuses estranhos. E é interessante, que deuses estranhos são estes? Olha, aqui o versículo a seguir dá a resposta. Muito bem, agora é o 17. Isso. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram os vossos pais. Então, quem são os deuses estranhos ou os deuses que não conheceram? São diabos, são demónios. Exatamente, e na minha tradução diz demónios. Diabos, demónios é o mesmo. Quem são os diabos e quem são os demónios? São os tais anjos caídos que vieram expulsos do céu juntamente com Lúcifer quando ele deixou de morar lá no céu. Então, são demónios que estão por detrás dos deuses do paganismo. Exatamente.
Ok? Pronto, mas agora ainda temos aqui mais informação. É que, Vamos... já agora, irmão, só reforçar esta ideia, que muitas pessoas pensam que o paganismo até, aquilo até é uma brincadeira, aquilo é uma ilusão, portanto as pessoas estão ali a adorar a estátua de madeira, de pedra, etc. Mas que no fundo aquilo, olha, as pessoas são inocentes, coitadinhas, fazem aquilo, aquilo é uma parvoíce, enfim, uma debilidade mental, etc. As pessoas fazerem aquilo, é muito mais grave do que isso. Porque quando as pessoas se inclinam diante de uma estátua, no fundo estão-se a inclinar diante de um demónio. Não é que a estátua em si seja o demónio, mas os demónios estão ao lado dessas estátuas. Os demónios fazem-se adorar. Porque eles gostam de ser adorados, gostam de ser adulados, não é? E então eles colocam-se, ou seja, é um campo, é uma área que Deus permitiu que os demónios controlassem completamente. Então, o ídolo é apenas o ídolo é só para fingir, para que o adorador pense que está efetivamente a adorar o ídolo. Não está a adorar o ídolo em si, está a adorar o demónio que está ao lado do ídolo. Isso, está a adorar o anjo caído, o demónio, não é? Anjos que já estiveram ao lado de Deus, mas que agora lutam contra Deus. Então, até aqui aprendemos que os deuses são demónios, por isso Deus não quer. Não é só porque estão em oposição a Deus, mas também porque por detrás deles estão os demónios. Agora, se nós examinarmos o Salmo 106 e o versículo 28, se examinarmos o Salmo 106, versículo 28... Tem todos estes textos bem sublinhados. Pois isto é extremamente importante para qualquer cristão. O irmão pode ler, por favor, então esse versículo. Sim. Então, Salmo 106, a partir do versículo... vou ler a partir do 28. Eu queria o 28. O 28, primeiro, ok. Também se juntaram com Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Muito bem, vamos parar aqui. Sim. Lembram-se da menção do versículo anterior, do texto anterior que nós lemos, que Deus se desagradou, que em Baal-Peor eles adoraram os deuses, fizeram sacrifícios aos deuses e Deus ficou desgostoso com isso que eles fizeram. O que é que este versículo 28 do Salmo 106 está a dizer? Que eles comeram os sacrifícios do quê? Dos mortos. Dos mortos. Então o que é que ficamos aqui a saber? Temos mais uma ligação entre deuses, demónios e mortos. Isso. Então há uma ligação entre mortos, deuses e demónios. O que é que isto quer dizer? Havia certos antepassados que eles tinham que, ao morrerem, eles consideravam-nos os deuses. Agora, para a geração que estava a viver. Eram antepassados, tinham sido muito corajosos, muito poderosos nas guerras, eles consideravam essas pessoas que tinham falecido como deuses, não é? Então, mas eles não sabiam que por detrás dos deuses e daqueles supostos heróis que eles adoravam, eles não sabiam que eram os demónios. Ora bem. Mas eles apareciam. Esses heróis do passado, de vez em quando, eles apareciam. E esses deuses que eles adoravam, de vez em quando, eles manifestavam-se. E apareciam. Só que eles pensavam que eram os heróis falecidos, que já se tinham tornado deuses porque foram para o além, e no além, supostamente, as pessoas tornam-se mais poderosas, então eles adoravam esses deuses. Mas eram demónios. Então, temos aqui, e já agora podemos continuar a ler o versículo 36. Já agora, irmão, o 36... Sim, o 36 diz: E serviram os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. E o 37? Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demónios. Aos demónios. E o 38 diz: E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. Então, aos ídolos, aos demónios, aos mortos, é a mesma coisa. Exatamente, este Salmo 106, o verso 28, o 36 e o 37 é realmente um salmo, uns versículos muito esclarecedores, porque nós os cristãos, que os deuses, os mortos e os demónios é tudo a mesma coisa. O que é que isto quer dizer? Quando os mortos aparecem, não são os mortos, são os demónios. Isso. E quando os deuses fazem aparições ou manifestações, não são os deuses, são demónios. É isso mesmo. Compreendem? Então, há uma ligação... Esta noção, irmão, está também muitíssimo bem esclarecida pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Muito bem, vamos ao capítulo 10 de 1 de Coríntios. Isso, é isso mesmo. Estamos em sintonia, irmão. É isso mesmo. 1 de Coríntios, no capítulo 10, nos versículos 19 a 21, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz nesses textos. Muito bem, era o texto que ia agora a ler a seguir. Então leia, irmão, leia. Estamos mesmo em sintonia. Leia, irmão, leia. Então diz assim, Paulo diz aqui nestes textos: mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? E agora reparem,
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios. Ora bem, novamente. E não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Então aqui claramente o que é que Paulo faz? Faz aqui uma ligação íntima entre os ídolos e os demónios. Exatamente. E menciona que são demónios 2 vezes no versículo 20. Sim. 2 vezes no versículo 19. Menciona que são demónios os ídolos 2 vezes e os no 20. demónios, e os demónios 2 vezes no versículo 20, sim. Isso. Portanto, do 19 ele diz que os ídolos são demónios. Ele diz que são demónios, diz 2 vezes no versículo 20. Então, é muito claro, este texto de Números, que nós lemos, Números 25, Deuteronômio 32, Salmo 106, 1 Coríntios 10, é muito bom para os cristãos realmente estudarem. Aqueles que ainda têm dúvidas sobre isto, examinem estes versículos e vejam. Aqueles adventistas que possam estar em dúvida por qualquer motivo, por qualquer experiência que tenham tido na vida, tenham ficado confusos. Portanto, ou até podem vir a ser uma ajuda a pessoas que se imiscuíram nestas coisas, não é? Sim, exatamente. Portanto, vejam que isto é realmente uma abominação aos olhos do Senhor, por quem está por detrás disto, destas aparições dos mortos, são demónios. Exatamente. Não é? Então Deus não quer isso. E além disso, é uma porta aberta para aquilo que eles nos queiram ensinar. E aqui, amigos, não há que ter, digamos, um sentimento mais misericordioso para com os demónios, porque eles estão perdidos e estão eternamente perdidos, e portanto não há volta a dar. Portanto, não pense que vai conseguir evangelizar os demónios, não irá conseguir. Portanto, fuja deles e portanto fuja da sua influência. E portanto a Bíblia é clara ao dizer que nos devemos afastar das forças do mal e devemos afastar-nos de todos aqueles que tendem para o mal. Por isso é que em 2 Coríntios também, no capítulo 6, diz assim, portanto 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o descrente, e que conceito tem o tempo de Deus com os ídolos. Pois. E já vimos que para Paulo, ídolos é sinónimo de demónios. De demónios, então, isso mesmo. Ou seja, resumindo e concluindo, mortos, ídolos, demónios, gentios pagãos, que estão, portanto, tudo isso, todas essas influências negativas, nós devemos nos afastar delas, ok? E por falar nisso, deixem-me aqui ler 2 textos do Antigo Testamento, um no Salmo 1:1, é logo o primeiro versículo do primeiro Salmo, que diz o seguinte, Salmo 1:1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado é qual homem? Aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, portanto, afasta-se. Ok? No livro de Provérbios, portanto, Provérbios no capítulo 4 e no versículo 14, lemos o seguinte, Provérbios 4:14, diz assim o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Exatamente. Então nós somos convidados a nos separarmos de pessoas que estão sob a influência de demónios. Irmãos, isto é muito sério mesmo. E além disso, há muitos textos do Antigo Testamento que nos dizem que os mortos não sabem coisa nenhuma. Claro. E que quando eles morrem, parecem os seus pensamentos. Não há amor, não há ódio, não há conhecimento de Deus, não há nada. Simplesmente porque a morte é um sono inconsciente. Portanto, a alma, o espírito dormem, é um sono, é como se fosse um sono profundo, sem consciência absolutamente de nada. Okay. Um desses textos, por exemplo, é Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5, não é? É um texto muito bem conhecido dos cristãos. Os mortos não sabem coisa nenhuma, não é? E nós temos novamente a proibição dada por Deus, por exemplo, Deus mostra que é uma coisa incorreta em Isaías, no capítulo 8, versículo 19. Este é um texto muito conhecido dos cristãos. Isaías, capítulo 8, versículo 19, que diz: quando vos disserem consultai-os os que têm espíritos familiares, não é? Espíritos familiares que morreram, não é? Que algumas bíblias dizem necromantes. Quando vos disserem consultai os necromantes, não é?
a favor dos vivos consultar-se-ão os mortos, não é? Acaso não consultará o povo ao seu Deus? Diz o versículo 19 e 20, não é? A favor dos vivos consultar-se-ão os mortos, à lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra é porque não têm luz, não verão a alva, não é? Então o que é que Deus quer? Deus quer que o seu povo se mantenha fiel à lei e ao testemunho. O que é a lei? As instruções que Deus deu a Moisés para ser dadas ao povo, à sua igreja, nos primeiros 5 livros da Bíblia. O que é o testemunho? São os escritos dos profetas. Então, se os profetas dizem que não há consciência, se eles são contra isso, se a lei que Deus deu a Moisés, os primeiros 5 livros, se é contra isso, se Deus é contra isso, e se está escrito que Deus é assim que a igreja, que Deus quer que a igreja se reja pela lei e pelo testemunho, então porquê fazer estas, ou porquê acreditar contra a Bíblia que há consciência após a morte? Porquê ir consultar essas pessoas? Não é? Estamos a consultar demónios, não é? Além de nós estamos a receber informações falsas, estamos a receber doutrinas falsas, porque eles vão incutindo as doutrinas erradas na mente. Além de estarmos a fazer isso, o que é que vai acontecer? As pessoas que enveredam por esse caminho dificilmente conseguem sair. Isso. Ficam presas por uma força poderosa que não conseguem depois sair desse caminho. Ficam totalmente amarrados, ficam amarrados, algemados, não é? Só então mesmo Deus pelo poder de Deus é que conseguem sair, mas se entraram de forma ingênua ou ignorante, porque se entraram de forma consciente, cuidado, aí já não sai de lá mais. E isto cai naquela categoria de ensinos que Jesus disse, quando esteve aqui na Terra, disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens. Isso. Portanto, isto são doutrinas de homens, não é? Que se infiltraram dentro do cristianismo, não é? E infiltraram-se para aí no 2º século, por exemplo, na segunda metade do 2º século, 3º século, 4º século, portanto, por aí depois foi terrível. Portanto, a Igreja, ao contatar com o paganismo e ao aceitar as ideias e filosofias pagãs e doutrinas pagãs dentro da Igreja para facilitar o batismo e a aceitação dos pagãos por parte da Igreja cristã, não é? Venham todos, entrem todos, a gente aceita-vos a todos, queremos é que vocês entrem, façam parte da Igreja, somos todos amigos, uma grande família. Portanto, essas ideias de aceitar dentro da Igreja pessoas que não estão convertidas, fez isto, não é? A Igreja abandonou as verdades bíblicas, aceitou ideias pagãs, misturaram o paganismo com o cristianismo, fizeram aquela fusão e deu o que nós temos hoje, não é? Irmão, infelizmente. Ainda hoje eu pensava neste assunto, o próprio Senhor, ele resumiu toda a lei em 2 grandes princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E eu, enfim, fruto das minhas observações e da minha experiência de vida, eu vejo que mesmo nos meios cristãos há cristãos que estão desequilibrados ou que, digamos, dão mais ênfase a um aspecto do que ao outro. Por exemplo, há pessoas que querem muito amar a Deus, o que está certo, atenção, fique bem claro, querem muito amar a Deus, mas depois já não se sentem muito inclinados para amar ao próximo. Outros, pelo contrário, sentem-se mais inclinados a amar o próximo, mas não amar a Deus. Pois bem, nem uma via nem a outra são as vias corretas. Portanto, tem que ser os 2 pilares, amar a Deus e amar ao próximo, porque se eu amo apenas a Deus, ok, e quero amar a Deus, e como é que eu posso manifestar de forma tangível, pragmática, esse meu amor por Deus? É o amor pela verdade, porque Deus é o Deus da verdade, em oposição a Satanás, que é o mentiroso e pai da mentira. Então, se eu amo a verdade, isso é uma forma prática, não é? Palpável, tangível, de eu manifestar o meu amor para com Deus, certo? E, normalmente, essas pessoas tendem de tal forma a querer amar a Deus e a verdade que se esquecem, por vezes, do amor ao próximo. E depois, por outro lado, há aqueles que querem tanto amar o próximo que não sentem coragem de, nesse relacionamento com o próximo, que é suposto existir para amar o próximo, de definir claramente quais são as linhas orientadoras que vêm de Deus. Estão a ver? Então, eu faço aqui um repto a cada um de vós, queridos irmãos e amigos, que é o seguinte: procurem ver que tipo de pessoa são. Vocês inclinam-se mais para Deus ou para o próximo? Eu sei para onde me inclino mais, mas por eu saber para onde me inclino mais, eu tenho que estar consciente de que eu tenho que, com maior esforço, desenvolver a outra parte que em mim está em déficit. Veja qual é a parte preponderante ou predominante em si,
automaticamente saberá qual é a outra parte que está em déficit e procure, com a ajuda de Deus, aprimorar essa parte que está em déficit. Ok? É o desafio que eu lanço para vós. Exatamente. Os santos precisam de compreender o estado dos mortos, pois os espíritos dos demónios ainda lhes aparecerão num futuro próximo, pretendendo ser amigos ou parentes amados que lhes declararão doutrinas não bíblicas. Farão tudo ao seu alcance para despertar simpatia e operarão milagres diante deles para confirmar o que declaram. O povo de Deus tem que estar preparado para enfrentar esses espíritos com a verdade bíblica, segundo a qual os mortos não sabem coisa nenhuma, e que aqueles que lhes aparecem são espíritos de demónios. Agora, na lição de segunda-feira... Irmão, antes de passar à frente, deixe-me só contar aqui uma experiência. Como sabem, o autor deste trimestriário é o pastor Mark Finley, e eu já fiz uma apresentação de temas elaborados pelo pastor Mark Finley em evangelismo, que fiz sobretudo em África, e numa dessas apresentações, que é precisamente a apresentação sobre a morte, o pastor Mark Finley conta a experiência, uma experiência real, de um casal de missionários que estava em África e que um dia uma das suas filhinhas adoeceu e morreu. Então eles tiveram que, obviamente, com muita tristeza, fazer o funeral, e no próprio dia do funeral, depois do regresso do cemitério, a senhora, portanto a esposa do missionário, e missionária também, portanto regressa à casa. Era uma casa com um piso térreo e um piso superior, e era no piso superior que estava o quarto da filhinha que tinha acabado de ser enterrada. E ela sobe ao quarto da menina, e quando está no quarto, olha pela janela, e qual não é o seu espanto, que ao olhar pela janela, vê a filhinha, morta, entre aspas, a vir em direção à casa. Ouve ela abrir o portão, ou a cancela, depois a abrir a porta, ouve os passos dela, típicos dela, a subir as escadas, ela fica imóvel, ela não consegue, naquele momento, pelo menos, reagir, ela fica imóvel. Nisto, ouve a filha, entre aspas, a aproximar-se atrás dela, e depois sente os braços dela a abraçá-la. E depois ouve a voz dizendo: mãe, eu estou aqui, não temas. Naquele momento, eu pergunto, antes de prosseguir com a história, o que é que você sentiria se estivesse no lugar desta senhora, desta nossa irmã? Pois. E naquele momento, aquela irmã percebeu claramente o que estava a acontecer. Pois. E então ela encheu-se de coragem e disse: em nome de Jesus Cristo digo, arreda Satanás. E imediatamente aquela força, aquela presença sumiu. Então, irmãos, os espíritos de demónios podem vir até nós. Foi o caso desta experiência real que eu acabei de contar aqui. Portanto, esta senhora foi visitada por um demónio a fazer-se passar pela filha que tinha falecido. Mas como ela conhecia a verdade bíblica sobre a verdadeira condição do homem na morte, não se deixou enganar. Mas quantas pessoas, não conhecendo a verdade bíblica, se deixam facilmente enganar? Quer dizer, aí são, digamos, são joguetes nas mãos do inimigo e dos demónios, certo? Então, daí é de ser tão importante nós percebermos e compreendermos e interiorizarmos a verdade bíblica. Não se esqueçam, os mortos não sabem coisa nenhuma. Quando alguém morre, portanto, não vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório nem existe, é uma invenção humana, portanto, não vai para lado nenhum, vai para a sepultura, o corpo e a vida, a alma deixa de existir. A alma é mortal. Okay? Portanto, agora que já vimos que Deus proibiu e que Deus dava punição para esse tipo de coisas entre o seu povo, vamos agora ver então os textos que dizem que realmente na morte não há consciência. Então, na morte não há consciência, essa é a lição de segunda-feira, não é? Então, o primeiro texto que nós temos aqui para examinar é o Salmo 6, capítulo 6, versículo 5. E se nós analisarmos o versículo, nós vamos lá encontrar que na morte não há lembrança de ti. Ora bem. E diz mesmo, quem te dará louvor? Portanto, na morte não há quem se lembre de Deus, nem quem dê louvores a Deus. Porquê? Pelo simples facto que a morte é um sono inconsciente. É um sono inconsciente, portanto não há qualquer consciência, nem do bem, nem do mal, nem do que se passa do lado de lá, nem do que se passa do lado de cá, nem de Deus, nem nada. A pessoa é como se estivesse a dormir. Olha, é como se estivesse anestesiada por uma operação cirúrgica. Exatamente. Pronto, é a mesma coisa. E a morte é um sono. Então temos o Salmo 6, versículo 5. Se nós abrirmos em Salmo 115, versículo 17, nós vamos encontrar a mesma coisa, em que o salmista diz que os mortos não louvam ao Senhor, os mortos não louvam ao Senhor, mas reparem quão diferente é isto do ensino do mundo cristão atual, da cristandade, do cristianismo atual, que os mortos são crentes, vão para o céu e estão aonde?
no céu a louvar a Deus. Isso. Mas o Salmo 115, versículo 17, diz que os mortos não louvam ao Senhor. Então quem é que está certo? É a Bíblia? É a palavra de Deus? O Salmo 115, versículo 17? Ou é a cristandade que diz que os mortos, os fiéis, estão a louvar a Deus na presença de Deus? Quem é que está certo? Não é? Temos aqui outro texto, por exemplo, a Bíblia mostra-nos que realmente a morte é um sono. Em 1 de Reis, no capítulo 2, no versículo 10, se nós abrirmos a Bíblia, nós vamos lá encontrar que Davi adormeceu, não é? Com seus pais. Eu e foi posso ler, sepultado. irmão. Portanto, esse é o testemunho que a Bíblia dá, que E Davi adormeceu. dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Quando diz Pronto. aqui dormiu, repare, não é o sono normal. E como é que nós podemos saber que não é o sono normal? Porque logo a seguir diz que foi sepultado. Ora, Muito bem. ninguém é sepultado se estiver a Ora dormir, bem. não é? Ora bem. Um sono normal, não é? Muito bem. Então, o que é que tem mais valor? É a opinião dos teólogos da cristandade, são os teólogos da cristandade, são os milhões de cristãos da época atual, ou é a Bíblia que em 1 de Reis, capítulo 2, versículo 10, diz que Davi adormeceu? Depois temos ainda o capítulo 11 de 1 de Reis, Versículo o versículo 42, não é? O versículo 43. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Portanto, aqui Salomão era o filho de Davi e diz, adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado, mais uma vez. Foi sepultado, portanto, não era um sono normal. Não diz que foi para junto de Deus, não é? Portanto, a morte para o povo de Deus desta época, destes tempos, eles sabiam que a morte é um sono. E quem morre, adormece. Davi, Salomão, é esse o testemunho que a Bíblia dá. Mas a cristandade diz, não, estão na presença do Senhor e louvam a Deus. Não é. É contrário àquilo que a Bíblia diz. Não podem estar os dois certos. Ou um está errado, ou o outro. Claro. Ou um está certo, ou o outro. É claro, não vamos dar a primazia aos teólogos, nem à cristandade atual. Nós sabemos como é que essa ideia entrou dentro do cristianismo, através do paganismo nos primeiros séculos, após a morte dos apóstolos. A história diz-nos como foi. Então, se sabemos que a história nos diz como foi, por outro lado, temos o testemunho da Bíblia a dizer que os mortos estão a dormir, que adormecem quando morrem. Então, nós temos que aceitar aquilo que a Bíblia diz. E se aceitarmos isto, estamos protegidos dos enganos que vão agora surgir no fim dos tempos, nos anos que estão à nossa frente. Temos ainda o capítulo 14, por exemplo, do 1 de Reis também, o versículo 20, que diz que Jeroboão dormiu ou adormeceu com seus pais. Portanto, reparem que o padrão é exatamente o mesmo. A informação que a Sagrada Escritura nos dá, a informação que o texto inspirado nos dá, a informação que o texto inspirado pelo Espírito Santo nos dá, a mensagem que Deus nos dá através do Espírito Santo é Davi adormeceu, Salomão adormeceu, Jeroboão adormeceu. Portanto, é muito importante nós prestarmos atenção àquilo que a Bíblia diz. E depois temos o Salmo 13. Portanto, quando Jesus diz, por exemplo, falando da morte, e vamos ver isto no Novo Testamento já a seguir, sobre Lázaro, portanto, ele não estava, digamos, a trazer uma ideia revolucionária, ele apenas estava a reviver algo que já estava claramente revelado nas páginas do Antigo Testamento. Isso mesmo, é isso. Exatamente. Portanto, este padrão, portanto, segue-se. Então, no Salmo 13, o capítulo 13, versículo 3, diz que a morte é um sono. E até é interessante, olha, irmão, vale a pena ler este versículo, Salmo 13, 3. Vale a pena ler isto, isto realmente é maravilhoso, como nós encontramos aqui toda a explicação num versículo tão pequenino. Salmo 13, 3, diz assim, pelo menos na minha Bíblia, não é? Salmo 13, 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Como é que está na sua tradução, irmão? Não adormeça na morte. Interessante, não adormeça na morte. Então, o texto está-nos mesmo a dizer que a morte é um adormecimento, é um dormir. Mas a minha Bíblia é mais clara ainda e diz para que eu não durma o sono da morte. O sono da morte. Então, para que eu não durma o sono da morte. Então, a morte é um sono. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz inspirada. Não é? Então, se nós quiséssemos realmente ver mais textos, nós temos Jó, capítulo 14, versículo 12, em que ele fala de despertar do sono da morte. Temos o Salmo 17, versículo 15. Este eu gosto muito, o Salmo 17, versículo 15, que diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, se não sabem coisa nenhuma, então porquê consultar os mortos? Exatamente. Ou procurar obter informações deles. Isso é que eles sabem o futuro, sabem o que é que está a acontecer noutras partes do mundo, sabem, enfim.
Salmo 17:15, os mortos não sabem coisa nenhuma. E depois até diz, não é? Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja, já Sabem, terminaram. irmãos, deixem-me só dar uma palavrinha. Nós sorrimos e rimos, embora estes assuntos são Mas é muito sérios e sério, é muito solenes. sério. Mas sabe porquê que nós rimos, irmãos? E não é a querer gozar com as crenças das pessoas. Acreditem que não é. É porque quando nós estamos tão inteirados e É, tão mergulhados na verdade bíblica, a mentira parece-nos ridícula. é isso. Quando vocês Parece conhecem a ridículo. verdade factual sobre algo, É. quando vocês ouvirem algo que é, digamos, que contradiz essa verdade factual que tendes em mente, vocês acham a mentira ridícula. E quando nós achamos algo ridículo, o que é que nós fazemos? Rimos, quer dizer, porque não há outra forma de reagir perante coisas que são tão absurdas, tão sem nexo, não é? E portanto a mentira é absurda, mas eu só consigo identificar a mentira conhecendo a verdade. Então é o estímulo que eu faço para si, o conselho que eu dou para si, querido amigo, querida amiga que nos ouve, é que estude a verdade bíblica. Jesus, ele próprio disse, a tua palavra é a verdade. Então estuda este assunto e outros assuntos para saber qual é a verdade. Ao conhecer a verdade, ao interiorizar a verdade, ao viver a verdade, a mentira vai-lhe parecer inevitavelmente ridícula. Ridículo, E você ridículo. É. abandona pura e simplesmente, porque como é que vai acariciar uma coisa que é ridícula em si? Não fará isso, obviamente, não é? Olha, por exemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2, portanto diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isto é um acontecimento que está no futuro ainda, mas o Exatamente. texto está a dizer que eles estão a dormir Estão a no pó da dormir. terra. Não Exatamente. estão lá no céu a louvar a Não. Deus, nem estão no inferno a sofrer, mas estão a dormir no pó da sepultura, no sítio onde foram sepultados, não Já é? agora, um texto também muito importante, e vamos passar ao Novo Testamento na lição de terça, e fala aqui, Uhum. portanto, em vários textos, e eu vou começar pelo texto de João 14, 1 a 3. Embora este texto não fale da morte, mas eu vou ligá-lo com a morte e Ó, diz bem, irmão, não. já agora, antes de ler esse texto do Novo Testamento, deixa-me Sim, terminar e ficamos assim. ok. O Salmo 146, versículo 4. Eu Sim, também também gosto gosto muito desse disso. texto. Portanto, para aqueles irmãos e cristãos de outras igrejas que possam estar a ouvir, Salmo 146, versículo 4. Sai-lhes o espírito, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Não é? Então, se quando morrem, sai-lhes o espírito, naquele dia perecem os seus pensamentos, então os pensamentos não continuam após a morte. Não. Não. O texto inspirado pelo Espírito Santo diz que não. Portanto, é toda uma série de textos, não é? E depois, já agora, então vamos lá passar para esse do Novo Testamento. Irmão. Ok. E aqui este texto de João 14, 1 a 3 é a grande promessa que Jesus fez da sua vinda, do seu regresso, e diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu gosto de outra versão que diz, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E virei outra vez para quê? Com que objetivo? Agora ele diz, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora, Mas se eles quando morrem já estão no céu, que necessidade Jesus tinha de vir a esta terra para buscar? quando morrem já estão lá, então que Exatamente. necessidade haveria de vir cá buscá-los para levá-los para a casa do Exatamente. Pai, não é? Exatamente. Não faz sentido. Nenhum, Portanto, nós, nenhum mesmo. isto é quando nós começamos a comparar os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tudo isto se torna realmente claro. Claro, Então, claríssimo mesmo. e depois temos ainda, por exemplo, aquele episódio que todos nós conhecemos como cristãos, em João, no capítulo 11, Isso. versículos 11 e 13, não Diz é? assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono, porque ele está a dormir. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Aqui os discípulos não conseguiram perceber o que é que Jesus tinha dito. Acharam que Jesus, porque reparem, até mais à frente, no versículo 13, No versículo diz 13. assim, mas Jesus dizia isto da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. E qual terá sido seguramente o raciocínio que eles fizeram? Bom, se Lázaro já consegue dormir, então é porque já está melhor. Porque quando alguém está muito doente, numa situação mesmo aguda, até perde o sono, tem insónias. Então os discípulos certamente pensaram, olha, se Jesus diz que o nosso amigo Lázaro já dorme, então é porque ele já consegue dormir, coitado, já consegue descansar, está muito melhor. Exatamente. Mas Jesus, percebendo que eles não tinham percebido,
Então reparem o que é que Jesus agora lhes vai dizer no versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Morto. Portanto, ele diz que está morto no verso 13 e no verso 14. Isso. Jesus diz que ele está morto no 13 e no 14. Mas para Jesus, conforme vemos no versículo 11, esta morte é um adormecimento do qual se pode despertar alguém. Somente Deus pode despertar alguém deste sono. Não é? Então, para Jesus a morte é o quê? Um sono, porque Jesus diz Lázaro adormeceu, e é um sono do qual podemos ser despertos depois de falecermos, porque ele diz eu vou despertá-lo. Isso. Irmão, eu até creio que Jesus comparou a morte a um sono por duas razões essenciais. Primeiro, assim como no sono profundo nós não temos consciência do que se passa à nossa volta, do mesmo modo na morte não temos consciência. É isso, okay? Muito bem. Assim como a pessoa que está a dormir em algum momento vai acabar por acordar, também aquele que está morto vai acabar por acordar. Como é que se chama o acordar da morte? É a ressurreição. Ok? Então daí que a comparação, a analogia seja perfeita. Portanto, repito, quando alguém está a dormir, não tem consciência e depois vai acordar. Alguém está morto, não tem consciência e depois vai acordar na ressurreição. Portanto, a analogia é perfeita. Portanto, Jesus é o mestre, foi o fundador do cristianismo e vemos aqui Jesus, portanto, a transmitir esta ideia aos seus discípulos que depois iriam transmitir a toda a igreja depois deles. E eles entenderam assim? Entenderam. Como é que nós vemos isso? 1 Coríntios, capítulo 15. Por exemplo. Não é? Nós vemos qual era o entendimento da igreja cristã e do apóstolo Paulo. Certo. No versículo 51 e no versículo 52, não é? O apóstolo Paulo diz, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos. E depois no verso 52 ele diz que serão ressuscitados. Aqueles que morrerem, que adormecerem, serão ressuscitados. Então, para Paulo, a morte é um sono, conforme diz o verso 51, e é um sono do qual só acordarão através do quê? Da ressurreição, mencionado no verso 52. Só se acorda desse sono pela ressurreição dos mortos. Porque dizem então, que os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão. Portanto, dormem, diz o verso 51, mas ressuscitarão, diz o verso 52. Certo. Não é? E depois ainda temos mais, o apóstolo Paulo a mencionar a mesma ideia a outras igrejas, não é? Para quem ele escreveu na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 15 e 16, nós temos também aqui o que ele diz no verso 15, os que ficarem vivos não precederão os que dormem, não é os que estão a louvar a Deus na presença de Deus, já morreram, foram fiéis, estão na presença de Deus a louvar a Deus. Não, ele diz os que dormem, estão a dormir. Depois no verso 16 ele diz os mortos em Cristo ressuscitarão. Ou seja, os que dormem, é o que ele diz que os mortos estão a fazer, estão a dormir. Isto é a 1 Tessalonicenses 4, o irmão... É a 1 de Tessalonicenses 4, exatamente, versículo 15 e 16. Certo. Muito bem. 1 Tessalonicenses 4. No 15 diz que eles estão a dormir e no 16 diz que eles ressuscitarão. Portanto, não diz que eles estão na presença do Senhor quando morrem. Isso. Não é? Nem no inferno. Portanto, o texto é bem claro que eles estão a dormir. Ele usa a palavra dormir tanto em Corinto como em Timóteo, não é? Na primeira carta aos Coríntios como na primeira carta a carta à igreja de Tessalónica, perdão. Então, nós temos realmente aqui muitos textos no Novo Testamento que mencionam que a morte é um sono. E nós temos aqui um texto muito curioso também, por exemplo, que é o texto de... Nós temos aqui, não, por acaso não está aqui, eu é que o pus aqui porque eu gosto muito deste texto. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 52 e 53. Isto é muito interessante. Quando Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, quem é que ressuscitou com ele? Ressuscitaram pessoas de épocas passadas, do Antigo Testamento, desde Adão e Eva, um grupo escolhido. Diga-me. Diz, muitos santos ressuscitaram. Exatamente. Portanto, o verso 52 e o verso 53 do capítulo 27 de Mateus diz muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Então, as pessoas do Antigo Testamento que morreram antes de Cristo, o que é que eles estavam a fazer? A dormir. Não estavam no céu, na presença de Deus, nem estavam no inferno, nem nada desses sítios, ou limbo, ou purgatório. Portanto, estavam a dormir. Portanto, Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Portanto, a Bíblia não diz que os justos receberam a recompensa por ocasião da morte. Eles estão a dormir e receberão a recompensa quando Jesus vier pela segunda vez. Exatamente. Não é? Então, a Bíblia é muito clara.
E depois o tal texto que eu vos tinha dito também, portanto, Daniel 12:1, não é? Muitos dos que dormem no pó, 2, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna. Bem, irmão, vamos passar Vamos passar. à parte que é das lições de quarta e quinta-feira, portanto, Muito bem. do espiritualismo nos últimos dias. Exatamente, portanto, Satanás irá usar o espiritualismo e o espiritismo para criar a sua obra mestra do engano aperfeiçoada e enganar o mundo inteiro. Ou seja, ele irá terminar a sua obra de engano da mesma forma como a começou, não é? No Jardim do Éden. Muito interessante esse pensamento. É isso mesmo, não é? Mas desta vez a filosofia está toda formada, está toda aperfeiçoada, portanto, Exatamente. aqueles raciocínios estão todos Mas a aperfeiçoados. essência é a mesma. É Sem mesmo, tirar não nem é? pôr. Agora, o que é triste é isto. Ele vai conseguir não só enganar os não cristãos, mas vai conseguir enganar os cristãos. Ou aqueles que afirmam ser cristãos. É o mundo, é a cristandade. A cristandade vai ser enganada de facto. Portanto, o mundo cristão, a cristandade, o catolicismo, o protestantismo, que entretanto se afastará ainda mais da verdade nos anos que estão à nossa frente. Portanto, e que vão aceitar tudo isto porque não Vão aceitar? Não, já aceitaram. já aceitaram, mas vão aceitar aquilo que está para acontecer. E o que é que está para acontecer? O que está para acontecer é que haverá comunicações dos espíritos. Isso. E alguns desses espíritos far-se-ão passar pelos apóstolos do Novo Testamento. E o que é que eles vão dizer? Eles vão dizer que é o domingo que se deve guardar e não o sábado, por exemplo. E que se deve adorar o vigário da Igreja de Roma, que se deve obedecer em tudo aquilo que o Papa diz. O vigário de Cristo. Pois, portanto, eles vão dizer nessas comunicações quem? Pois, os apóstolos, supostamente, que irão aparecer, que são os espíritos dos demónios, eles vão dizer que se deve obedecer à Igreja de Roma, ao Papa, que se deve obedecer aos teólogos da atualidade, que o domingo foi mudado, etc, etc. Então, por causa disto, é que é importante nós estudarmos estas questões, não é? Então, nos últimos dias, o que é que a Bíblia nos diz? Cristo disse-nos no capítulo 24, no versículo 24 também, que falsos cristos e profetas operarão grandes sinais e prodígios, não é? Então, se nós estamos à espera de falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios, temos que estar muito atentos, não é? Porque um destes sinais, um destes prodígios é precisamente as comunicações dos supostos mortos. Correto. Não é? Com mensagens para as igrejas protestantes, com mensagens para a Igreja Católica, com mensagens para os teólogos, com mensagem para os sacerdotes, com mensagens a dizer, portanto, o caminho que devem seguir para unificar o mundo inteiro, para se fazer uma nova ordem mundial, não é? Religiosa, política, enfim, a todos os níveis. E então, temos aqui Jesus a advertir, portanto, contra os falsos cristos e profetas. E depois temos 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que nos últimos dias vai haver este espiritualismo, esta operação de Satanás. E nós vemos aqui que, depois da operação e da atuação de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, é que vem Jesus Cristo na sua segunda vinda. É isso que o versículo 8 e o versículo 9 nos dizem em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Satanás vai operar os seus sinais e prodígios de mentira e depois, imediatamente a seguir, é a segunda vinda de Cristo. Portanto, a segunda vinda de Cristo é precedida por estes sinais que vão enganar a cristandade, e não só a cristandade, as nações, os governantes do mundo inteiro. Isto vai unir os governantes. Portanto, estas duas coisas vão unir as comunicações dos espíritos e a crença na santidade do domingo. Isso. Estas duas coisas vão unir o mundo inteiro. Não é? E para muitas pessoas aquilo que os mortos dizem portanto, é muito sábio, é como se fosse a palavra de Deus, que são considerados quase como uns deuses, não é? Porque aquilo que dizem, supostamente, se vem do além, deve ser importantíssimo. Eles sabem, porque estão do lado de lá, estão no além. Sabe, então, no fundo, aquilo que eles dizem deve ser extremamente importante. E vão ocorrer a obedecer, Mais a mais, se o apóstolo Paulo aparecer, se o apóstolo Pedro aparecer, se os escritores do Novo Testamento aparecerem a dizer não, esses adventistas estão errados. Eles não estão a interpretar bem aquilo que nós escrevemos nos livros do Novo Testamento. Não é assim. É assim. Não é? Então, quando eles disserem isso, imaginem, vai ser um grande teste para a cristandade. Porquê é que é um teste para a cristandade? Porque eles acreditam na consciência da alma, do espírito, após a morte. Eles acreditam que a alma, o espírito, continua a pensar, a existir, não é? E que se podem comunicar com os vivos. E se eles acreditam nisso, a porta está aberta para todo o tipo de engano que Satanás quer introduzir. Nem mais.
mesmo que contradiga a Bíblia, eles vão aceitar. O Isso. mundo cristão, a cristandade vai aceitar, mesmo que contradiga a Bíblia. Sabe, Porque é irmão, os 5 sentidos, são os 5 sentidos, eles estão a ver, estão a apalpar, não é? Sentem. Portanto, então, tem que ficar muito claro na nossa mente onde é que nós colocamos a fonte da autoridade. E se nós fizermos da Bíblia, da Palavra de Deus, essa fonte de autoridade, então aí nós não pomos em causa o que está aqui escrito. Pelo contrário, nós aceitamos o que está cá. Mas muitos não fazem da Palavra de Deus a fonte da autoridade, fazem antes da Igreja, dos teólogos, dos pensadores, dos filósofos, etc. Aí os pastores. Ou pastores, exatamente. A Bíblia é clara, perentória, ao afirmar: maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. Exatamente, esse é o problema, não é? É. Em vez da Bíblia, a autoridade da Igreja está acima. Crer que a autoridade da Igreja está acima da Bíblia é um grande erro. Está acima da palavra de Deus, não? Não está. Aliás, sim, este foi o grande clash, o grande confronto que houve quando irrompeu a Reforma Protestante. Exatamente. Porque todos os reformadores protestantes batiam na mesma tecla de que a autoridade da palavra de Deus está acima da autoridade da Igreja. A Igreja tem que se submeter à autoridade da palavra e não a palavra que tem que se submeter à autoridade da Igreja. Isto é um conceito que tem que estar muito claro na nossa mente e que nós temos que viver. Repito, é a Igreja, no seu conjunto, que tem que se submeter à autoridade da Palavra de Deus. A Palavra de Deus está acima da Igreja. Porquê? Porque é a revelação que vem de Deus. E Deus é o chefe da Igreja, não é? Portanto, o chefe é o chefe. Portanto, e a Igreja tem que estar em submissão ao chefe. Portanto, o que Deus diz na sua Palavra é norma, é normativo. Não há volta a dar. Não há volta a dar mesmo. E, portanto, a Igreja nunca teve, não tem, nem nunca terá a mínima das mínimas autoridades para mudar um til, um jota da palavra de Deus. Não tem. Não tem. Exatamente. E o que é que aconteceu ao longo dos séculos? Os concílios de bispos foram alterando a palavra de Deus. Foram decidindo, não, é assim. Então toda a Igreja tinha que fazer como o concílio de bispos decidiu. Isso é uma forma de rebeldia. No fundo, é uma fotocópia, digamos, é uma fotocópia daquilo que aconteceu com a revolta de Lúcifer no céu, em que Deus dizia é assim, mas Lúcifer achava que era assado, não é? Pois. E portanto houve ali um confronto. Ao longo da história, quer no antigo povo de Israel, quer na Igreja cristã, foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, indivíduos que acham que, portanto, estão acima de Deus e, portanto, sabem mais do que Deus. Isso é uma perfeita loucura. Porque nenhum de nós sabe mais do que Deus. Nenhum. Portanto, e por isso temos de nos submeter à sabedoria e, repito, à autoridade de Deus que está na sua palavra. A palavra de Deus é suprema. É normativa. Ponto final, parágrafo. Exatamente. E também a voz da maioria também não é. Também não é critério seguro. Não é critério seguro. E não é porque se a maioria estiver contra a palavra de Deus, como é que pode ser algo que vem da parte de Deus? E eu tenho outro argumento. Há vários, eu sei, mas para mim um dos argumentos principais que nos mostram que a maioria não está do lado certo é aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha, em Mateus no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, quando diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos, sublinho, muitos os que entram por ela, por essa porta que conduz para a perdição. Depois, no versículo 14, Jesus diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, vida subentendido, vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. Muitos de um lado, poucos do outro. Então a maioria está do lado da verdade ou do lado do erro? Está do lado do erro. Só uma minoria é que está do lado da verdade. Portanto, a verdade nunca esteve do lado da maioria. Nunca. Nunca. Ao longo da história. É isso mesmo. E até ao fim dos tempos será assim. Igual. Até ao fim dos tempos, até à segunda vinda de Cristo. Não há nada novo debaixo do sol. A palavra de Deus está sempre acima. A Bíblia é coerentíssima. É uma das coisas que me fascina intelectualmente e espiritualmente. É a coerência da palavra de Deus. Não há volta a dar.
Ao longo de séculos, milénios. Quer dizer, Séculos. é absolutamente impressionante. A palavra de Deus é um conjunto perfeito e harmonioso de verdades que se encaixam completamente umas nas outras e que formam um bloco que se encaixa perfeitamente, dá um puzzle completo, uma visão esplendorosa. Não há volta a dar, ok? E depois temos aqui, portanto, que realmente, se nós nos lembrarmos do Apocalipse 13:13, que diz que haverá grandes sinais e que até os demónios e aqueles que servem os demónios farão descer fogo do céu à vista dos homens, nós temos aqui realmente grandes sinais que farão as pessoas acreditar qualquer coisa, não é? Mas nós, cristãos, não podemos acreditar qualquer coisa, tem que ser de acordo com o que está escrito. Isso. E aqui está a diferença. Mesmo que os nossos olhos vejam, não é? Os sinais. Aquela senhora também viu a filha, entre aspas. Isso. Não era a filha, mas era a imagem da filha. Ela viu, ela ouviu, ela sentiu. Não é o abraço da filha. Pois. Então, os sentidos Pois. não são um critério seguro, Não. infalível. São critérios falíveis. Porque existe um inimigo espiritual no mundo invisível. Exatamente. Nós não podemos ir ver apenas pelo que vemos ou pelo que ouvimos. Ou sentimos, ou provamos, ou gostamos. Não, tem Portanto, que ser... lembrem-se sempre também do versículo 14 do capítulo 13, que diz, portanto, que haverá uma altura que está ainda no futuro, que diz: seduz os que habitam na terra por causa dos sinais que faz diante da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta. Que nós já explicámos isto em lições anteriores, o que é a besta e a sua imagem, não é? A besta é a união da Igreja com o Estado, do catolicismo romano com o Estado, e a besta é o protestantismo apostatado, que irá apostatar completamente agora no futuro, que está nos anos que estão à nossa frente, e que formarão uma aliança com o poder político, com o governo, com o Estado. Então farão exatamente as mesmas coisas que a Igreja Católica fez no passado. Perseguição, tortura, prisão, morte, não é? Ou seja, o protestantismo vai replicar na íntegra aquilo que o catolicismo romano fez no passado. Exatamente. E o catolicismo vai voltar a fazer o que fez também no passado. Portanto, e estes dois, catolicismo e protestantismo, vão estar juntos de mãos dadas para atingir esse objetivo, vão estar ligados ao paganismo, ao espiritismo. Portanto, vão estar agarrados ao paganismo. É a trindade satânica, por assim dizer. É, exatamente. Olha, irmão, vamos mesmo terminar, mas antes de terminar... Há aqui um texto que também é muito importante, que nos mostra claramente que são demónios que estão por detrás destas atividades que nós iremos observar e ouvir nas notícias, na televisão e nos jornais a nível mundial. É Apocalipse 16, versículo 13, não é? Aqui diz: 3 espíritos imundos saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta e vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha. Então, e o versículo 14 diz que são espíritos de demónios. Não deixa margem para dúvida. 13 é espíritos imundos e o 14 diz que são espíritos de demónios. Isso. O que é que eles fazem? Vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os convencer de algo, a fazerem algo. Ou seja, vão exercer a sua influência na mente dos primeiros ministros, presidentes da República, governantes, estadistas, reis, monarcas, ou seja, dos líderes. Exatamente. E estes espíritos imundos vêm, portanto, da boca do dragão, da besta e do falso profeta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a besta tentará convencer, através da influência de espíritos de demónios, tentarão convencer os governantes a agirem de uma determinada maneira. Exatamente. Isto, quem é que fará? O dragão. Quem é que fará isto? A besta. Quem é que fará isto? O falso profeta. Portanto, estes três, o dragão, a besta e o falso profeta, vão, através da influência demoníaca, convencer os governantes do mundo inteiro a fazerem leis. Leis civis que favoreçam a Igreja Católica e Protestante contra determinados indivíduos também. Exatamente. Porque primeiro é favorecer as suas leis, mas como há indivíduos que, segundo a sua consciência, não vão poder acatar essas leis porque estão contrário àquilo que a Bíblia diz, então esses vão ser uma pedra na engrenagem, uma pedra de tropeço. Então o que é que esses demónios vão fazer? O que é que o catolicismo, o protestantismo e o paganismo vão fazer? Estes indivíduos que teimam em não cumprir as leis civis, teimam em não cumprir aquilo que a Igreja diz, não podem viver na sociedade. Não podem viver na sociedade, então têm que ser eliminados. Não é? Então, vemos aqui uma tentativa
realmente de espíritos demoníacos por influência do paganismo, catolicismo e protestantismo para convencer os governantes do mundo inteiro a fazerem essa guerra contra Deus e contra o povo de Deus. No fim dos tempos, que está dentro de nós. Exatamente. E no fundo é uma guerra contra Deus, mas uma guerra contra Deus na pessoa dos seus santos. Isso, e, na portanto, pessoa da igreja. O diabo quer a agenda demoníaca, a agenda de que eu falava há pouco, é simplesmente erradicar da face da terra, portanto, o povo de Deus. Terá êxito em atingir esse objetivo? Felizmente e graças a Deus não terá. E isso é uma certeza que nós podemos e devemos ter. Que vão ser feitas tentativas da parte dos demónios e daqueles que estão aliados aos demónios de destruir e de erradicar da face da terra o povo de Deus, sim, isso vai existir, mas não irão conseguir. Assim como, por exemplo, nos tempos de Esther, isso vem no livro do Antigo Testamento de Esther, portanto, houve uma tentativa para erradicar o povo de Deus através de um decreto de morte, que deveria ser executado, e no dia em que o decreto de morte que tinha sido promulgado deveria ser executado, esse dia em que deveria ser executado foi dia de libertação. O mesmo irá acontecer no tempo do fim. Exatamente a mesma coisa vai acontecer agora no final dos tempos. Irmão, ainda não falámos do ato culminante no grande drama do engano. Qual é esse ato culminante? Bem. Lição de quinta. Então vamos ver quinta-feira? É? É quinta? Sim, quinta, exatamente. Okay. Muito bem. Então, o ato culminante qual é? Realmente, porque é o pináculo do engano. A grande maioria da cristandade não compreende muito bem como é que será a segunda vinda de Cristo. Isso. Porque não estudam, não leem. E depois aceitam teorias erradas, que não são bíblicas, mas que vieram e se introduziram no cristianismo e no protestantismo. E porque aceitam essas ideias erradas, eles não vão conseguir perceber que o ato culminante do engano, portanto, é uma falsa vinda de Cristo. Isso. O ato culminante do que é? O anticristo vai simular a segunda vinda de Jesus Cristo, fazendo crer ao mundo inteiro e à cristandade e aos não cristãos que Cristo veio pela segunda vez. E todo o mundo vai acreditar. O mundo, porque não estuda a Bíblia, e os cristãos, porque também deixaram de aceitar e estudar bem aquilo que a Bíblia diz. No fundo, então, o ato culminante do engano é Satanás personificando o próprio Cristo. Sabe, irmão, no fundo, isso é uma forma que Deus permite para realmente separar completamente o trigo do joio. Isso. Okay? Porque aqueles que são mesmo de Deus não se vão deixar enganar. Não. Aqueles que se vão deixar enganar só demonstrarão por isso que não são povo de Deus. Portanto, e saem fora. Exatamente. O que é que vai acontecer? Nesta obra mestra do engano, o próprio Lúcifer vai personificar a segunda vinda de Jesus Cristo. Vai fingir que Jesus veio. Só que Deus não vai permitir que ele imite exatamente como será a segunda vinda de Jesus Cristo. Não é? Porque, assim, aqueles que estudam a Bíblia conseguirão identificar que não é o verdadeiro Cristo. Claro. Então, como é que ele vai vir? Ele vai vir e vai aparecer nas principais cidades do mundo, sim, como um ser deslumbrante, com um brilho deslumbrante, com um brilho sobrenatural, vai fazer milagres de cura, não é? Então todo o mundo, os governantes da cristandade, todo o mundo vai acreditar que é realmente Cristo vindo pela segunda vez, não é? Então este é o ato culminante, portanto, neste grande drama do engano, é a personificação de Cristo pelo próprio Lúcifer. Mas ele sabe o que a Bíblia diz, que viriam falsos cristos e falsos profetas, e o que é que ele vai fazer? Ele primeiro envia falsos cristos. E depois de aparecerem os falsos cristos, ele então vem em pessoa com aquele brilho deslumbrante e diz assim: agora é que é. O mundo recebeu os falsos profetas, os falsos cristos que a Bíblia tinha profetizado, agora é que é sério. Então é assim. E esta descrição que ele vai, esta aparência que Lúcifer irá, a descrição que é feita de Jesus Cristo no livro do Apocalipse, portanto no capítulo 1, é assim que ele vai aparecer. Então ele vai se transformar em anjo de luz, vai se simular que é o próprio Cristo e o mundo cristão vai acreditar nesta mentira porque não acreditou a maneira correta que a Bíblia descreve como sendo a segunda vinda de Cristo. E mesmo para terminar, irmão, quando e Jesus, portanto, referiu-se a esta falsa vinda de Cristo, não é? Uma vinda fake. Falsa segunda vinda. Que Satanás irá portanto, tentar imitar. E ele disse no sermão profético, proferido no Monte das Oliveiras,
foi logo das primeiras palavras desse sermão profético, portanto, versículos 4 e 5 de Mateus 24, e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engana, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, reparem, vede que ninguém vos engana. Portanto, qual é a preocupação principal que Jesus tinha no seu coração? É que os seus discípulos, os seus verdadeiros discípulos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. E, portanto, eles vão dizer, portanto, vão aparecer, portanto, e vão tentar, portanto, dar a entender que Jesus, portanto, já veio. Já agora esta descrição de Ellen White que Deus lhe deu em visão está muito interessante. Ela diz: terríveis cenas de caráter sobrenatural manifestar-se-ão nos céus como indício do poder dos demónios operadores de prodígios. Os espíritos de demónios sairão ao encontro dos reis da terra de todo o mundo para os manter no engano e torná-los e forçá-los a unirem-se a Satanás na sua última luta contra o governo do céu. Através destes agentes serão enganados tanto governantes como súbditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e o culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. E como ato culminante, Satanás envia os falsos cristos primeiro, e agora, como ato culminante, no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização das suas esperanças, e assim o grande enganador fará parecer que Cristo já veio. Em diferentes partes do mundo, Satanás manifestar-se-á entre os homens como um ser majestoso, com brilho, deslumbrante, semelhante à descrição do Filho de Deus, dada por João em Apocalipse, portanto, no capítulo 1, nos versículos 13 a 15. Então, e por isso é que a Bíblia diz no capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 2 e 3, que a Igreja, a cristandade, vai ser preparada para isto. Como? No versículo 2 e 3 de Apocalipse 18 diz: Babilónia caiu, tornou-se morada de demónios e coviu de espíritos imundos. Então, o que é que vai acontecer? Portanto, Babilónia, como nós sabemos, é o protestantismo, que se afastou da verdade desde o século XVI, que tem-se estado a afastar da verdade, e que chegará a um ponto em que, dentro da cristandade, os demónios terão muita influência dentro das igrejas cristãs, junto dos teólogos, professores de seminários, crentes das igrejas locais. Portanto, aqui o versículo 2 e 3... E vão unir dois segmentos da cristandade que até estiveram separados. Portanto, que é o catolicismo romano e o protestantismo. Exatamente. E isto vai ser nada mais do que uma réplica daquilo que aconteceu no primeiro século, quando também dois segmentos que estavam em confronto um com o outro dentro do judaísmo, o farisaísmo e o saduceísmo, não é? Se uniram também, fariseus e saduceus se uniram, embora não tivessem uma harmonia doutrinária e teológica, mas uniram-se contra Cristo. No tempo do fim vai ser uma réplica disto. Portanto, mas o que é grave é que aquilo que dará força a esse movimento de unificação da cristandade, católicos e protestantes, o que dará força ao movimento para essa unificação é os espíritos dos demónios, porque aqui diz que Babilónia se tornou morada de demónios e de espíritos imundos. Babilónia tornou-se, não tinham, não havia lá isso, mas devido à sua apostasia, ao seu mundanismo, ao afastamento da verdade, tornou-se morada de demónios. E são estes demónios dentro da cristandade que irão convencer a cristandade a fazer este grande movimento de unificação. E depois de estar a unificação feita e de terem o poder e pedirem o apoio do poder político, o que é que resta? É obrigar os que não querem. É obrigar e perseguir os que não querem. Então, é o resultado seguro do que aconteceu, portanto, no passado. Irmãos, o cenário está muito claro de acordo com a revelação. E porquê é que o Senhor revelou tudo isto? Para nós estarmos atentos e quando nós virmos tudo isto começar a desenvolver-se, a consolidar-se, nós possamos estar certos, mais do que nunca, de que, primeiro, a palavra de Deus está a cumprir-se. Se a palavra de Deus está a cumprir-se, isto é a prova de que Deus não falha. Deus conhece, portanto, se Ele predisse isto com muito tempo de antecedência, e, portanto, se os acontecimentos estão a acontecer tal como previsto pelo Senhor, o que é que isso significa? Que nada do que está a acontecer no mundo escapa do controle do Senhor. E, em segundo lugar, em vez da nossa fé desanimar, ela fortalecer-se ainda mais. Porque nós vemos que a palavra de Deus está-se a cumprir.
e que Deus está efetivamente no controle de todas as coisas. Exatamente, vão ter êxito. Como é que nós vemos que eles vão ter êxito? Porque o versículo 3 do capítulo 18 diz que eles deram a beber do vinho da sua prostituição. Babilónia deu a beber do vinho da sua prostituição a quem? Diz aqui, a todas as nações. Então, todas as nações do nosso mundo vão acabar por aceitar estas ideias. Compreendem? Portanto, que é o tal vinho. O que é o vinho são as doutrinas erradas que não são bíblicas. Mas vai dar este vinho, estas doutrinas, às nações do mundo inteiro, devido à influência que o protestantismo tem e que o catolicismo tem no mundo. Não é? Infelizmente, as coisas vão acontecer assim. Haverá um grupo espalhado pelo mundo todo que prefere obedecer à Bíblia e às doutrinas bíblicas e que por causa disso sofrerão perseguição, não é? Então, e depois, pouco depois, Jesus vem e acabou-se toda esta guerra do inimigo contra Ok, Cristo. irmão, muito obrigado. Vamos terminar por aqui e vamos orar. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não poderia ser mais clara. E quando nós a estudamos a fundo, quando nós cruzamos os dados que vêm revelados na Tua palavra, o cenário fica muito claro. O puzzle entre aspas, que resulta de nós colocarmos todas as peças no seu devido lugar, mostra uma imagem coerente, perfeita. E nós sabemos o que nos aguarda. Ó Senhor, sabemos que momentos difíceis aguardam o Teu povo fiel, genuíno. Mas também sabemos, Senhor, que Tu nunca abandonarás o Teu povo, que estarás connosco todos os dias até à consumação dos séculos. E por essa razão, Senhor, nós podemos e devemos fazer nossas as palavras do apóstolo Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Senhor, é com essa confiança no nosso coração que nós estamos calmos, tranquilos. Aliás, estamos cada vez mais tranquilos, Senhor, porque nós vemos dia após dia a Tua palavra a cumprir-se diante dos nossos olhos. Então, Senhor, que a Tua promessa que fizeste, dou-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, Senhor, que possa ser uma realidade na nossa vida. Ó Senhor, fica connosco, livra-nos todo o mal. Tudo isto nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Meus queridos, ficamos por aqui hoje. Marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, que Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Deus te abençoe a todos.